Chamar aqui na frente o Pedro, a Camila e o Gabriel, que estão ali atrás, morrendo de vergonha. Mas eu pediria que eles viessem aqui para vocês conhecê-los. Eles são estagiários da área de comunicação do ILE e eles foram os responsáveis pela criação da comunicação visual do nosso cartaz dessa jornada. Esse trabalho ele foi inspirado num quadro que nós temos lá no Instituto. É um pôster que assim, tanto de livros e personagens, e eles se inspiraram nesse cartaz para montar uma cidade de livros, e fizeram tudo assim muito autonomamente. Eles escolheram os livros, eles criaram. Não sei se vocês vão ter vergonha, mas eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre a experiência, porque a gente que viu a experiência acontecer foi assim empolgante de ver o trabalho de equipe, a liberdade com que eles transitaram no nosso acervo da biblioteca para pegar esses livros, para escolher os livros. Então, assim, eu queria que vocês falassem um pouquinho aí como é que foi. Boa tarde, gente, tudo bem? Eu sou o Gabriel. Bem, então, a gente teve uma reunião com a Vivi, nossa chefe lá da área de comunicação, e alguns dos pesquisadores da Gelis, e a gente discutiu assim, quais livros poderiam entrar nesse cenário. A gente teve também um brainstorm de algumas outras ideias, mas essa foi a que colou, assim, baseada nesse quadro que a gente está falando. E a gente quis escolher livros que tinham, de certa forma, causado alguma polêmica também. Então a gente escolheu... São todos livros de literatura infantil juvenil que tinham causado alguma polêmica. A gente teve alguns não tinham no nosso acervo, como o objeto sexual que a gente queria colocar. Acabou não aparecendo. Mas então a gente também, né, temos a biblioteca lá na cátedra, conversando com os estagiários. A gente viu quais livros tinha, quais não tinha. Pegamos alguns livros também para dar encher um pouco a cena. E aí depois a gente veio com essa intervenção em desenhos, que são desenhos que a gente fez também, feitos à mão e pintados com aquarela, que são personagens assim, icônicos da literatura infantil e juvenil, para compor essa cena aí, que é meio que uma vilazinha, porque acho que cidade não tem muito como chamar, que tem poucas casas. Mas é isso, vocês têm alguma coisa para comentar? Tá bom. Deixa a pessoa. A nossa programação previa que a professora Eliane Nunes ia fazer uma fala agora ao final, recolhendo tudo que a gente falou aqui durante esse dia. A professora Eliana teve um problema, ela teve uma indisposição hoje de manhã e não pôde estar nem durante o dia e nem vai poder estar aqui agora conosco. Então eu pedi a Denise Ramalho, que está sempre lá conosco, trabalha conosco. Denise é membro do Grupo de Estudos de Literatura Infantil e Juvenil, como eu já falei para vocês, e ela vai fazer esse encerramento, e depois, ao final, ela e Vivi vão apresentar o catálogo dos livros premiados pelo selo Cátedra 10. O selo Cátedra 10 existe há 4 anos, esse ano é a 4ª edição, e nós, no ano passado, chegamos à marca dos 100 livros premiados. Então, aí daí surgiu a ideia desse catálogo, que elas vão falar para vocês também. Então, Denise. Boa tarde, essa aqui é uma tarefa bastante difícil, porque a expectativa era por uma conversa, uma fala da Eliana, e nunca é fácil substituir, né, uma pessoa que tem um saber como o dela nessa área. E a gente tenta um pouquinho fazer exatamente o que era o objetivo dela aqui, que era, de alguma forma, reunir as informações que a gente teve aqui. Então, eu queria pedir licença a vocês, porque o tempo todo hoje, em cada mesa que a gente teve, em cada pesquisador que falou aqui, independente do tema, independente do que eles estavam tratando, não houve nenhuma vez
que as ideias que estavam sendo colocadas não me fizessem voltar a um texto de um pesquisador espanhol, o Jorge La Rosa, chamado A Experiência da Leitura, e de uma fala dele nesse texto. E eu vou pedir licença a vocês só para ler esse trechinho do La Rosa, para a gente começar a falar alguma coisa. Ele diz o seguinte: pensar a leitura como formação implica pensá-la como uma atividade que tem a ver com a subjetividade do leitor, considerando não só o que o leitor sabe, mas também o que ele é. É necessário ainda pensar a leitura como algo que nos forma, ou deforma, ou transforma, como algo que nos constitui, pondo em questão aquilo que somos. Eu acho que a gente hoje ouviu aqui pesquisas diferentes, com caminhos diferentes. Essa é uma marca da Reler. Nós temos pesquisadores da educação, da literatura, da ciência da informação dentro da rede, mas todas as falas convergiam de algum modo para a questão de que a leitura, a arte, a literatura é, sem sombra de dúvidas, um elemento transformador e necessário. A gente não tem mudança na nossa vida, no nosso país, no mundo, se a gente não transforma o ser humano, se ele não se deforma, se ele não se reconstrói, se ele não se reinventa, se ele não se transforma diariamente, a cada momento, para poder ser um cidadão reflexivo e atuante no seu tempo. E a gente não vai fazer isso se não for, pela sensibilidade, como disse o Hugo, pela educação, pela emoção. Não vai fazer isso se não for pela poesia, como disse o Aldo, pelas metáforas, por poder ver o que está além da palavra. Não vai fazer isso se não for pela resistência, como nos trouxe a Vera, quebrando os padrões da censura, buscando saídas. Não vai fazer isso se não for dando um outro lugar para tudo que é silenciado, como a Eliane trouxe para a gente, a voz feminina, o próprio lugar da infância. Eu falei aqui hoje de manhã mais cedo, na abertura, a gente desse olhar tutelador sobre a infância que tem voltado, o que a criança pode ler, o que não pode ler. A gente não vai fazer dessa leitura um lugar de transformação se não for, como disse a Silvana aqui, olhando as representações que estão da leitura, as formas de tratar a leitura, as intertextualidades, como trouxe a Silvia. Se a gente não recuperar a imaginação, o maravilhoso que está aí e que pode nos levar para um espaço de, como ela mesma falou, de fuga ou de alienação, que não é o que a gente quer, mas pode ser o que alimenta a nossa imaginação para pensar novos caminhos, novos rumos, novas soluções, que é o que a gente espera. Então, todo o trabalho da gente, com a formação do leitor, com a mediação de leitura, de todos aqueles que se interessam pela literatura infantil e juvenil, que é, como a gente falou, que é a porta de entrada para esse mundo de formação do leitor, é um trabalho de acreditar na mudança do ser humano, na mudança do mundo, na mudança da nossa realidade. E num momento em que a gente vive muito difícil, tanto para nós, quanto quando a gente olha em volta para o mundo, mais do que nunca a gente tem que acreditar que é nesse trabalho de educação, de transformação, de formação, é nesse trabalho com o ser humano que é possível a gente encontrar caminhos para uma nova humanidade, uma humanidade onde a empatia, a compaixão, a generosidade, e o desejo de transformar as coisas para o bem comum seja algo mais presente. Então, espero que tenha sido um momento não só prazeroso, como também inquietante para vocês, que vocês saiam daqui com questões,
com um desejo de continuar nesse caminho aí de se informar e de estudar e de trabalhar, né, aqueles que fazem isso nessa área, e que a gente possa ter outros encontros como esse e que a gente não desista, né, porque são momentos como esses, quando a gente reúne um grupo aqui para passar o dia inteiro discutindo uma coisa que é tão fundamental para a educação, para a nossa infância, para o nosso país nos dias de hoje. É isso que vai dando energia para a gente continuar nesse trabalho, que mais do que nunca tem tido muitos obstáculos, mas que com certeza não serão maiores do que a nossa vontade, do que o nosso desejo de fazer sempre melhor, de superar e de continuar trabalhando no que a gente acredita. Muito obrigada. Como a Gilda falou, e como eu falei aqui no início, a gente tem a premiação, o selo Cátedra 10, que esse ano está na sua 4ª edição, e nós nos demos conta, né? Esse selo tem uma história muito curiosa, porque havia um grupo, como eu falei para vocês, o GELIGE, que já fazia esse trabalho como pesquisa, e em 2016 a cátedra fazia 10 anos, a Cátedra Unesco de Leitura. Então se resolveu, por que não? A gente já tem um grupo que faz isso, que avalia os livros, vamos fazer um prêmio? E a princípio o prêmio seria para aquele ano. Foi uma coisa muito simples, a gente tem o Alex aqui, que foi um dos autores que naquele primeiro ano foi premiado, e foi uma coisa, ele, né, tá aí para confirmar, foi uma coisa caseira. Foi uma coisa assim, feita com muito cuidado, a seleção, mas a premiação em si, que é simplesmente isso, é dar um selo de qualidade, né? Mas foi feito tudo com muita simplicidade, mas foi tão bom, foi uma energia tão boa, e o retorno que a gente teve de editoras, de autores, de que aquilo tinha que continuar, de que aquilo era importante, que a gente falou assim, bom, tem que continuar, né? Agora virou uma responsabilidade. E o prêmio já está na sua 4ª edição, e aí ano passado a gente se deu conta disso, que nós tínhamos mais de 100 livros premiados. E aí a gente resolveu colocar isso num catálogo, que a princípio está sendo um catálogo virtual, digital, né? A gente espera ter condição de, em algum momento, publicar esse catálogo, né? Torná-lo físico, né? Para poder estar enviando para as editoras, para os autores que já participaram. Mas, por enquanto, ele está aqui nesse formato, está no nosso site, para vocês que queiram acessar. O catálogo tem algumas palavras de apresentação, tem todos os livros premiados com as respectivas resenhas, né? E tem o depoimento de alguns pesquisadores do GELIGE. Agora a Vivi mostra para vocês, que ela é que é a dona da coisa. Sou não. Todos nós. Eu acho que é importante, antes de falar do produto final, que é o catálogo, no qual a gente já está trabalhando há mais de um ano, né? Ou melhor, praticamente assim que terminou a premiação, a gente já começou a montagem do catálogo. É falar um pouco da nossa experiência como comunicação nesse trabalho de pesquisa, né? O GELIGE tem todo um trabalho de pesquisa no sentido de serem os especialistas na área. E para nós, no setor de comunicação, para mim principalmente, que assumi essa responsabilidade em 2016, que foi um ano assim efervescente, né? Para nós, os 10 anos da cátedra, a gente estava a loucuras com tudo aquilo que a gente estava produzindo, festejando as atividades, as revistas e tudo mais. Eu acho que a gente pode dizer que o nosso setor passou por 3 experiências, né? A da razão, a da emoção, falando de emoção no sentido da felicidade realmente, do prazer, e a da paixão, que é o que nós estamos vivendo agora. A da razão porque 2016 foi a loucura. Primeiro porque a gente não sabia qual seria o processo, e eu nem entendia, para falar a verdade, o que esse povo queria, entendeu? De
que eu fizesse uma blitz digital, que eu fizesse uma biblioteca que estivesse online com esses livros premiados, sendo que era assim, os livros iam chegando, o povo ia resenhando, e me mandando, e resenhando. Aí daqui a pouco, as resenhas iam para Nancy. Aí a Nancy mudava um monte de palavras-chave, porque eles discutiam, viam que aquelas palavras-chave não eram aquelas palavras-chave. E aquelas páginas que eu já tinha escaneado das imagens-chave, não eram as imagens-chave. Então vocês pensam aí uns 250 livros chegando e vocês não sabendo como é que eu faço. Então, o primeiro momento a gente teve que passar por esse processo de entender o que o pessoal do GELID fazia. Porque quando disseram para isso, não, a gente só vai resenhar 1001 livros que você vai ter que subir. Eu falei assim, tá. E a gente foi entendendo que não era para escanear todos os livros, que não era assim que as resenhas chegavam na mão, sair correndo, né, e tratar as imagens, que tinha todo um processo de decantação do grupo, de aproximação com aquelas resenhas, de discussão, e que no final das contas chegava com 30 e poucos, não eram 200 e poucos. Mas no primeiro ano foi complicado, mas também muito bom passar por esse processo, porque a gente teve que pensar a partir das palavras-chave, como a gente ia taguear para além delas, porque a biblioteca digital tinha que ter digamos que uma possibilidade de busca e de navegação que deixasse o leitor passar não só pela resenha, mas pelos resenhistas, pelos autores, pelos ilustradores, pelas editoras, e tudo isso era taxonomia dentro da Blitz digital. Então a construção da Blitz digital foi o primeiro passo em 2016, né? 2016 com a primeira experiência. Foi uma loucura, gente. Vocês não têm ideia. Tinha um livro digital que tinha quantas pessoas que a gente tinha que botar uns 100 e poucas livros digital. Tem gente que trabalha ilustrador, diagramador, animador, o fulano. Olha, era uma loucura. Eu falava assim, eu tenho que premiar todo mundo, eu tenho que fazer certificado para todo mundo. Aí quando você achava que acabava, a editora dizia, olha só, tem mais fulano, mais beltrano, mais ciclano que trabalhou nesse livro. Então, o processo foi um processo bem educativo, digamos assim. Em 2017 a gente já estava um pouquinho mais experiente, e a experiência nos fez saborear um pouco mais. E aí a gente já tinha as nossas próprias opiniões. Por exemplo, os meninos que são de comunicação, daquela época, estagiários, quando chegava um livro digital e a gente sabia que ele não foi selecionado, nossa, mas esse povo do GELID deixou esse livro para trás, como é que pode deixar esse livro para trás? E a gente já achava que era especialista e que podia dar opinião também. Se bem que nunca ouviram a gente, né? E a gente então passou pela emoção. Em 2018, a coisa já era diferente. A gente vibrava com cada capa de livro, com a textura, com as cores. Era apaixonante, ainda é. Por exemplo, chegou um livro essa semana, o mês passado, né? Uma versão do Labirinto do Fauno, uma capa maravilhosa. Os meninos agarravam na capa, parecia que queriam levar para casa. Então a gente teve toda essa experiência, que foi uma experiência também de construção e de pesquisa ao longo dos anos, e que nos deu a vontade até de fazermos os nossos próprios livros, né? Mas com vontade é coisa que dá e passa. Quando você tem muita coisa para fazer, muita gente que escreve, você tem que publicar. A gente ficou feliz quando começou a montar o catálogo. A princípio, cada ideia do catálogo era apresentar os 128 livros apenas, ter uma introdução e tal, apresentar os livros. E aos poucos a gente viu que não era só aquilo. A gente gostaria que tivesse uma fala de quem trabalhou na pesquisa, de quem esteve ali perto de cada exemplar daquele. E com isso surgiu-se então a ideia
dessa divisão que você vai acompanhar no livro. Pedro, se eu não consigo, eu sou metida, eu nunca usei esse negócio aqui, mas eu tô doida para fazer. Então, se eu não conseguir, você... A gente tem a alegria de dividir a organização do livro com a Eliana. O selo vem com um patrimônio da cátedra, Unesco de Leitura e do ILER, vem com o editorial da Saberes em Diálogo, que é um prefixo que eu e a Eliana assinamos. A gente teve todo o trabalho da capa, da ilustração da Camila de Almeida ali, a diagramação e projeto gráfico do Pedro, as ilustrações das palavras de honra. O livro é dividido em primeiras palavras, os premiados, e palavras de honra, que são as palavras dos pesquisadores da GELIG. Temos um vídeo dentro do catálogo. Você pode, tiver um leitor de QR Code, você pode só apontar para a sua tela e você vai ver um vídeo que fala sobre os 3 anos do selo. Os índices, são todos navegáveis. Eu vou mostrar para vocês aqui. A gente abre com a palavra da diretora, Júlia Carvalho, a palavra da Eliana e depois da Denise Carvalho, que foi a editora. Já fiz ou não? Denise Ramalho. Tá aqui. A gente traz as capas, as capas não. Os cartazes. A cada ano nós temos um cartaz feito pela Antônia Yunis, que foi quem criou o pavão, que é o símbolo do selo Cátedra 10. Do selo de extinção Cátedra 10. Começou. Começou. Então vamos lá. A gente tem um menu navegável que você pode navegar pelos anos e diretamente a cada ano de referência do catálogo. Volta. Não, volta 3 páginas para mostrar os pesquisadores. A gente tem uma apresentação e eles não vão gostar muito porque a gente usou umas ilustrações que a gente mesmo fez. A gente não usou as fotinhas deles, eles vão ficar bravos comigo, que eles não queriam. E logo depois vem as palavras de honra, que são textos muito bons, diga-se de passagem. Os textos falam da experiência, mas a experiência vista a partir da perspectiva de leitura de cada um dos pesquisadores. São textos saborosos que valem a pena ler. O catálogo vai estar disponível na Blige Digital, na biblioteca também, biblioteca digital, vocês podem fazer download do catálogo. Acho que a questão das resenhas estarem disponíveis, todas ali catalogadas, facilitam a utilização nas escolas, a indicação para os trabalhos. E é isso. Quem quiser folhear, tem uma versão na Gilda. A Gilda pediu para fazer uma versão que não é a impressa não, tá? Fala aqui. A gente vai deixar ali fora, agora no nosso momento de confraternização, para quem quiser folhear, poder folhear. E quiçá um dia a gente consiga fazer realmente impresso, que é o nosso grande desejo. A Vivi falou desse selo como um processo, e realmente foi um processo que não nasceu em 2016. Na verdade, a ideia desse selo nasceu em 2014, 2013, 2014, veio sendo gestada, passou por inúmeras discussões, como lançar, como fazer,
eu sempre muito medrosa, e falando, olha, se a gente lança um selo e sai um regulamento errado e alguém entra na justiça contra a gente, eu tinha 1001 medos. Quem vai julgar? Quem vai trabalhar? Porque eu acho que a gente tem que ter cuidado com essas coisas, realmente. Eu não sou só a mulher do tempo e do relógio, eu também tenho uns medos. E quando a gente conseguiu lançar em 2016, a Eliana dizia assim, nasceu, foi um parto, né? Arranquei a força e fiz esse selo da cátedra. E realmente tornou-se a nossa menina dos olhos. Né? Eu acho que a Vivi define muito bem. 2016 foi o ano da loucura, porque a gente não sabia como fazer, não, a gente tirou do zero e foi construindo junto. 2017 foi um ano de amadurecimento, 2018 foi um ano da paixão. Passou a ser realmente o nosso filho, um trabalho que todo o Instituto, toda a cátedra se une, toca adiante, a gente fica feliz, a receptividade das editoras é maravilhosa, a curiosidade que dá na gente cada vez que chega uma caixa, a Denise que fica lá no meio daquelas caixas de livro, deixa eu ver o que chegou alguma coisa legal, deixa eu ver, né? Então todo mundo se une. Então é assim, curtam, visitem, divulguem e vivem com a gente. E quem for escritor, quem tiver livros publicados, fale com a sua editora, mande livro, né? A gente lê, a gente resenha e quem sabe premia, né? Então assim, eu queria agradecer muito a presença de todos vocês hoje aqui. Essa primeira jornada de literatura infantil e juvenil era um sonho que eu acalentava. Há muito tempo eu venho falando, nós temos que entrar, né, temos que fazer coisas sobre literatura infantil e juvenil. Nós temos lá no Instituto uma biblioteca com 26.500 títulos de literatura infantil e juvenil para consulta, para leitura, uma biblioteca de referência. Então, assim, há muito tempo eu falo, a gente não pode estar ausente dessa discussão de literatura infantil. E sobretudo nesse momento, né? Sobretudo no momento em que ela é atacada, no momento em que ela é questionada, no momento em que se coloca à prova a potência do que a LIGE é capaz de fazer. Então, acho que a gente estar aqui hoje é um ato de resistência, é um ato de desejo de ir além, é um ato de desejo de se deixar transformar por tudo aquilo que a gente ouviu aqui hoje. Agradeço muitíssimo a todos os pesquisadores que se dispuseram a vir falar, a vir se colocar, a compartilhar as suas pesquisas, os seus trabalhos, né? A gente vai estudar uma forma de publicar isso, de deixar esses textos tão intensos, tão bonitos para a leitura de todos vocês. E espero que no próximo ano a gente possa estar fazendo a segunda e a terceira e a quarta, e que esse movimento cresça a partir dessa sementinha que foi plantada aqui hoje. Queria convidar vocês então para um lanchinho de confraternização. Aqueles que compraram livros, que quiserem autógrafos dos autores, eles estarão por aí, é só pedir. Maria Helena está aqui, Diógenes, que mais? Aldo, eu não sei se tem muito da Silvana, tem ali também. Então, eles estão por aí, é só pedir e vamos nos congraçar agora. E lembrando uma coisa, eu falei do evento de amanhã, mas eu esqueci de dizer a hora, é às 6h30 da tarde, tá? Lá na Grupo Livraria. Obrigada, até amanhã.